Olá! Quem aqui já não olhou para uma foto e pensou, tá boa, mas podia ser incrível? Se essa sensação é familiar, essa análise é para quem busca dar exatamente esse salto de qualidade. Vamos desvendar juntos 3 segredos técnicos que de verdade separam uma foto boa de uma foto profissional. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? A gente vê aquela foto de paisagem impecável, super nítida, e fica pensando, o que será que aquela pessoa sabe que eu não sei? Pois é, o que vamos ver aqui é que a resposta é bem mais simples e técnica do que parece. E a boa notícia é essa, não tem mágica nenhuma, é pura técnica. O grande segredo está em dominar a relação poderosa entre 3 elementos fundamentais: a resolução da imagem, o sensor da câmera e a estabilidade na hora do clique. Vamos analisar cada um deles. Certo, vamos começar pelo primeiro pilar. E para entender isso, vamos começar pelo final, pelo resultado, pela imagem pronta. Afinal, o que é essa tal de resolução e por que ela é a base de tudo? Falando de um jeito bem direto, resolução é a quantidade total de pixels que formam a sua foto. Pensa assim, os pixels são como os tijolinhos da imagem. Quanto mais tijolos a gente tem, maior pode ser a parede que a gente constrói sem que ela pareça falha ou, como a gente diz, pixelada. É isso que vai definir o tamanho máximo para uma impressão ou para uma exibição em tela com qualidade. Agora, para quem sonha em ver uma foto sua impressa, num quadro, na parede, anota esse número mágico, 300 dpi. dpi significa pontos por polegada. Esse é o padrão da indústria para uma impressão de alta qualidade, aquela tão nítida que o olho humano nem consegue distinguir os pontinhos. É o que transforma uma foto de tela em uma verdadeira obra de arte. Agora, olha que interessante como isso funciona na vida real. Vamos pegar como exemplo uma câmera super comum hoje em dia, uma de 24 megapixels. Para impressões pequenas, tipo uma foto 10 por 15 ou até um porta-retrato de 20 por 25, a qualidade fica, olha, excelente. Mas veja só o que acontece se a gente tentar fazer uma ampliação grande, de 50 por 60. Aí já não dá. Simplesmente não tem pixel suficiente para manter aquela densidade de 300 dpi. Então a lição aqui é muito simples, mas é fundamental. Fotografe sempre, sempre, na resolução máxima que a sua câmera permitir. Pense que é como ter mais matéria-prima para trabalhar. Dá sempre para diminuir o tamanho depois, mas é impossível criar detalhes que não foram capturados na origem. Não vamos desperdiçar o potencial do nosso equipamento. Beleza, então a gente já entendeu a importância da resolução. Se a resolução é o resultado, o sensor é a ferramenta que cria esse resultado. Ele é literalmente o coração da câmera, a peça mais importante na captura da imagem. Eu gosto muito dessa analogia para a gente entender a dinâmica. A lente, ela funciona como o nosso olho. É ela que capta a luz e foca a cena. Mas o sensor é o cérebro. É ele que pega toda essa informação de luz e transforma na imagem digital que a gente vê na tela. E o tamanho desse cérebro faz toda a diferença. Os 2 tipos mais comuns do mercado são o full frame e o APS-C. O full frame, que é considerado o padrão profissional, é fisicamente maior. Isso quer dizer que ele capta mais luz, o que o torna excelente em ambientes escuros e ajuda a criar aquele desfoque de fundo bonito, o famoso bokeh. Já o APS-C é mais barato e deixa o equipamento mais leve. E ele tem uma vantagem escondida muito legal, o fator de corte, que na prática nos dá um zoom a mais. Vamos ver o que é isso? Então, o que é esse tal de fator de corte? Imagina que a lente projeta uma imagem circular, bem grande. O sensor full frame, por ser maior, captura quase essa imagem inteira. Já o sensor APS-C, por ser menorzinho, ele só captura o centro dessa imagem. O resultado é como se a gente desse um corte, uma ampliação na imagem, o que causa um efeito de zoom sem precisar comprar uma lente nova. E essa tabela mostra o poder disso na prática. Uma lente de 50mm, super comum, numa câmera full frame, bom, ela é uma 50mm. Mas se a gente coloca essa mesmíssima lente numa câmera APS-C da Canon, por exemplo, que tem um fator de corte de 1.6, ela se comporta como uma lente de 80mm. Do nada, aquela lente padrão virou uma teleobjetiva. É por isso que muita gente que fotografa esportes ou vida selvagem adora câmeras APS-C. Elas te aproximam da ação sem precisar gastar uma fortuna em lentes gigantes. Muito bem, já estamos com a resolução no máximo, já entendemos o nosso sensor, mas nada disso adianta se a câmera tremer bem na hora do clique, certo? E é isso que nos leva ao nosso terceiro e último pilar, a estabilidade. Olha, um tripé não é para ser usado todo o tempo, de jeito nenhum. Ele é absolutamente essencial em situações com pouca luz, tipo à noite, ou para criar aqueles efeitos artísticos de longa exposição, sabe? Como a água do mar parecendo uma seda. Mas, se a ideia é fotografar um jogo de futebol ou qualquer situação que exija agilidade, o tripé mais atrapalha do que ajuda.
E para tirar o máximo proveito do tripé, existem 3 passos bem simples. Primeiro, claro, sempre colocar ele numa superfície firme e bem nivelada. Segundo, uma dica de ouro: evite estender as pernas e a coluna central até o máximo. Quanto mais baixinho e compacto ele estiver, mais estável ele fica. E por último, aperte bem todos os parafusos. Parece óbvio, mas faz uma diferença enorme. E se carregar um tripé grandão não for uma opção? Sem problemas, existem alternativas ótimas. Um monopé, por exemplo, dá um bom suporte com muito mais agilidade. Um GorillaPod pode se prender em galhos, corrimões, onde a criatividade mandar. E claro, nunca devemos subestimar o tripé mais barato de todos, aquele que está sempre com a gente, o nosso próprio corpo. Firmar os cotovelos contra o peito pode ser a diferença crucial entre uma foto tremida e uma foto nítida. Ok, então a gente viu os 3 pilares separadamente: resolução, sensores e estabilidade. A grande questão agora é como tudo isso se conecta na prática, no nosso dia a dia de fotógrafo. É exatamente aqui que a mágica acontece. Dominar essa base técnica nos dá poder de escolha. A compra de um equipamento deixa de ser um achismo e passa a ser uma decisão estratégica. A gente aprende a extrair o máximo da câmera que já tem em mãos e quando chegar a hora de um upgrade, o investimento vai ser certeiro, na ferramenta certa para a nossa visão. E no final das contas, tudo se resume a isso que a frase no slide diz: a criatividade imagina a foto, mas é a técnica que executa. É o conhecimento aplicado sobre resolução, sensores e estabilidade que transformam uma boa ideia numa fotografia excelente. É a ponte que liga a intenção ao resultado final. Então, a pergunta que fica para a gente pensar é: qual desses 3 pilares vai ser o foco da próxima vez que a câmera estiver na mão? Será que vai ser garantir a resolução máxima? Entender melhor o próprio sensor? Ou, quem sabe, usar um tripé para fazer aquela foto noturna dos sonhos? A dica é: escolha um deles e veja a diferença que faz.